Oi pessoal, tudo bem? Fernando Moura. Tem muitas pessoas que vêm me perguntando sobre o que é a naturopatia, como a naturopatia funciona, então eu decidi fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Primeira coisa, eu gosto muito dessa visão da árvore, né? Porque eu acho que explana bem o que o naturopata enxerga ou vê. Porque quase sempre o que a gente está olhando é o que está acima do solo, né? Então a gente se relaciona com o tronco, com as folhas, com os frutos, com as flores, mas parte da árvore, o que dá sustentação, está na profundidade. Então se a gente não considerar a planta como um todo, dificilmente essa estrutura vai ficar em pé. Então eu falo que a naturopatia tem um olhar para esse todo. A naturopatia, então, é a arte de evocar a força curativa da natureza, o que inclui praticamente todas as técnicas complementares à medicina natural. Então, por exemplo, quem estuda a naturopatia tem na mão uma gama de possibilidades. E aí, dentro dessas possibilidades, cada naturopata ele vai ver o que para ele é a ferramenta mais propícia para esse trabalho, para essa conexão, porque o que a gente está falando aqui é conexão. Conexão de um cliente e conexão de um terapeuta. Então esse olhar para esse corpo que se instala no mundo, para esse corpo que se organiza no mundo, e eu vou ter técnicas que vão favorecer para que esse corpo se estabeleça. Então o naturopata ele tem uma gama de possibilidades e ele vai acabando se instrumentalizando, se sensibilizando com uma, duas ou três técnicas da qual ele se conecta melhor. Os naturopatas são profissionais capacitados para determinar o que não está em fluxo num cliente. Se a gente considera o adoecer uma falta de circulação de energia, então o naturopata o que ele olha? O que não está em fluxo? E ele orienta e aplica medidas terapêuticas que possam restabelecer esse equilíbrio. Parece uma visão muito simples, né? Muito simplória, mas não é. Tem toda a sua complexidade, né? Tentar avaliar a pessoa dentro do meio em que ela vive, dentro da natureza em que ela vive, e fazer disso, tirar disso processos que possam facilitar esse fluxo de energia. É uma terapia baseada no reconhecimento de que cada corpo possui faculdades inerentes que lhe permitem curar a si mesmo. Portanto, o naturopata fica a sensibilidade criada com seu aprendizado eleger as medidas terapêuticas mais indicadas e ideais para restaurar e estimular as capacidades funcionais do organismo. Então, a nossa visão como terapeuta é criar uma boa diagnose. Então, daquilo que a pessoa traz e como traz, a visão do naturopata é olhar esse indivíduo incluído dentro dessa sociedade em que ele vive e perceber quais são os fatores que estão fazendo com que ele adoeça, estabelecer práticas para que essa pessoa volte novamente a um processo de saúde, a um corpo que se restabelece e se cura. Porque nós acreditamos muito nessa capacidade que o corpo tem, nessa reserva que o corpo faz para se autocurar. E também uma visão muito interessante na profilaxia, ou seja, naquilo que evita, né? Não necessariamente para o naturopata a doença só acontece quando tem uma patologia, quando tem um sintoma. Sempre a visão do naturopata é fazer com que o indivíduo tenha um processo de equilíbrio e de qualidade de vida e bem-estar dentro do núcleo em que ele vive. Assim, técnicas, né, como acupuntura, quiropraxia, fitoterapia, massagem, aroma, radiestesia, cromo, gel, florais, alimentação, yoga, né? Todas essas técnicas que o terapeuta pode ter em seu acervo para levar ao cliente o equilíbrio desejado. Então, quase todas as técnicas que nós vemos aí no dia a dia, que hoje, vamos dizer assim, que está na moda falar sobre bem-estar, são técnicas em que o naturopata tem em seu acervo de técnicas para organizar e orientar o seu cliente da melhor maneira. Falando assim, não é uma técnica que a gente vai só utilizar dentro de um consultório durante uma hora. É uma prática que essa pessoa vai levar para o dia a dia dela para que ela possa restabelecer o equilíbrio. Então isso é uma coisa muito interessante. Não é uma dose de remédio, não é um tratamento específico por um tempo específico. É uma forma de olhar
a sua rotina. Então, por exemplo, se você se alimentou mal e te levou a uma doença, a nossa orientação é se alimentar bem para que você volte ao seu equilíbrio e à sua saúde. Se dormir mal fez com que você tivesse um desequilíbrio, o dormir bem faz com que você retome. Então nós vamos usar ferramentas e técnicas para que, por exemplo, esse sono se restabeleça, se equilibre, para que você volte a uma rotina normal de sono e se cure a partir disso. Então o naturopata, a visão dele é essa, é pegar técnicas e colocar no dia a dia para que você restabeleça a sua saúde, ou evite ficar doente. E aí nós não queremos, né? Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro, que nós não queremos depreciar e nem abandonar os méritos da prática convencional de medicina, mas dar lugar a um novo olhar, do que na realidade é saúde e doença. O que nós consideramos saúde e doença? Na nossa concepção de saúde, né, buscamos o equilíbrio através das práticas diárias, como eu já falei, né, o comportamento do dia a dia, que nos leva a adoecer, e se nós alterarmos esse comportamento, nos leva também à saúde. Então imagine o seguinte, hoje se fala tanto sobre a dificuldade que as pessoas têm nos planos de saúde, em que ela vai buscar ajuda e que é muito difícil. Se a gente conseguisse instalar um sistema em que trabalhasse a pessoa antes dela adoecer, grande parte dos processos que hoje, grande parte desses pacientes que hoje vão para a medicina convencional e que muitas vezes não tem um tratamento adequado por falta mesmo de condições do próprio Estado sustentar isso, suportar isso, as coisas ficariam muito bem, né? Só para você ter uma ideia, Gandhi, ele conseguiu instalar na Índia 250 ashrams, né, que são institutos, são lugares de encontro de naturopatia. Então o que acontece? A pessoa vai para lá, todos os dias ela passa por uma avaliação, que isso é muito importante, uma diagnose, né, uma avaliação de um técnico experiente, e ela é direcionada para várias áreas. Então geoterapia, que é a utilização de argila, hidroterapia, que é a utilização de água, a alimentação, yoga, magnetoterapia. Então, todos os dias a pessoa ela pode fazer práticas que vão restabelecer a saúde dela, ou até melhor, vão fazer com que ela não adoeça. E isso acaba desafogando e tirando parte desses pacientes que estariam, depois de alguns meses, necessitando de um programa de saúde governamental. Então, para resumir, o naturopata ele observa a relação do corpo do seu cliente em relação ao meio ambiente, hábitos e outras relações que ele tem. E aí ele define técnicas mais apropriadas que possam levar ao equilíbrio, educando o corpo doente para restabelecer a saúde. Então essa é a nossa prática, né? É isso que nós fazemos como naturopatas. Então se quiser saber mais, meu nome é Fernando Moura, sou biólogo e naturopata. Meu e-mail é fernandomoura, terapeuta, @gmail.com. Então até lá, um abraço.